Com mais 716 mortes e mais de 30.500 novos diagnósticos, o Brasil chega a 153 mil mortes e 5 milhões e 200 mil casos confirmados da doença do coronavírus de 2019. A média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu para 505. O Brasil é o segundo país do mundo em mortes, o terceiro em casos confirmados e o quarto em mortes por habitante, depois do Peru, da Bélgica e da Espanha. E o Brasil tem 14 milhões de desempregados hoje. Se os números de casos novos e de mortes pela Covid-19 estão em queda, novos recordes de contaminação na Europa e nos Estados Unidos servem como uma advertência. A pandemia está longe de ser controlada. Enquanto não houver vacina, é preciso higienizar as mãos, usar máscaras e manter a distância de no mínimo 2 metros para evitar uma segunda onda. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde anunciou um novo recorde de casos novos, 383.588 num dia, com 6.007 mortes no mesmo dia, abaixo do recorde de 8.516 mortes de 17 de abril. Desde o início da pandemia, houve 39 milhões de casos confirmados e pelo menos 1 milhão e 100 mil mortes no mundo. A Europa concentra o maior número de casos novos da segunda onda. Foram cerca de 100 mil por dia nos últimos 14 dias. Dos 27 países da União Europeia, 16 são zonas vermelhas de alto risco para a Covid-19. A Espanha, a França, a Alemanha, a Áustria, a Holanda, a Itália, a Suíça, a Croácia, a Eslovênia, a Polônia, a República Tcheca e a Rússia bateram recordes de contaminação na semana, mas com muito menos mortes do que na primeira onda. Neste sábado, a capital francesa e outras 8 cidades do país impõem um toque de recolher noturno. Isso não acontecia em Paris desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 8 milhões de casos confirmados e 218 mil mortes. 17 dos 50 estados americanos anunciaram novos recordes de contágios por dia. Houve 65.327 casos novos diagnosticados no dia 15, uma alta de 25% em 2 semanas, e 793 mortes, o que indica estabilidade. O número de contágios está no mesmo nível da Índia, que registrou 67.708 contaminações na quinta-feira e 63.371 na sexta-feira, com uma população mais de 4 vezes maior do que os Estados Unidos. Na luta pela reeleição, desmoralizado pelo fracasso no combate à pandemia, o presidente Donald Trump descarta novos confinamentos e afirma que estamos indo bem. O principal epidemiologista do país, Dr. Anthony Fauci, tem outra opinião. Quando entramos numa estação mais fria, diz ele, o outono, e a caminho da mais fria de todas, o inverno, você não quer estar numa posição comprometedora, em que o nível diário de infecções é alto e está crescendo, em vez de ir na outra direção. Precisamos reforçar as medidas fundamentais de saúde pública de que falamos todos os dias, porque podem fazer a diferença, recomendou o Dr. Fauci. Durante a semana, Trump acusou Fauci, que trabalhou para 6 presidentes dos Estados Unidos e nunca se envolveu em política, de ser do Partido Democrata. 9 dias depois de ser diagnosticado com a doença, Trump voltou à campanha eleitoral, mas se negou a participar de um debate à distância com o principal candidato da oposição, o ex-vice-presidente Joe Biden. Os dois deram entrevistas ao vivo para canais de televisão diferentes na quinta-feira à noite. Com 2 milhões de telespectadores a mais, Biden ganhou a batalha pela audiência. Trump se negou a condenar o grupo QAnon, que divulga uma teoria conspiratória de que o mundo seria dominado por uma cabala de pedófilos, entre eles Barack Obama, Bill e Hillary Clinton,
e os bilionários Bill Gates e George Soros. Biden não respondeu se pretende aumentar o número de ministros da Suprema Corte para neutralizar a maioria conservadora consolidada pelas nomeações de Trump. Na média das pesquisas sobre a eleição presidencial de 3 de novembro, o democrata lidera com 9 a 10 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente. A economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart, alertou para o risco de uma crise financeira internacional por causa do endividamento dos governos para combater a pandemia. O cenário é de guerra e não é sustentável, advertiu ela. O número de pessoas que passam fome no mundo deve aumentar para 265 milhões neste ano, quase o dobro do ano passado. A China testou em uma semana todos os 10 milhões e 400 mil habitantes da cidade de Qingdao, onde houve 13 casos de transmissão local. Depois do rigoroso confinamento de 11 semanas, em Wuhan, onde a pandemia começou, o governo chinês adotou uma estratégia de testagem em massa para descobrir onde está o vírus, isolar as pessoas contaminadas e rastrear quem teve contato com elas para erradicar a Covid-19. Oficialmente, a China tem 4.634 mortes. A produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,6% em setembro, a primeira queda desde abril. Os economistas previam uma alta de 0,5%. Em um novo estudo da Organização Mundial da Saúde, com 4 medicamentos antivirais, hidroxicloroquina, remdesivir, lopinar, ritonavir, combo e interferon beta-1A, nenhum deles apresentou resultados significativos na redução do número de mortes, da redução da necessidade de ventiladores e do tempo de hospitalização. Neste sábado, há eleições na Nova Zelândia. O Partido Trabalhista da primeira-ministra Jacinda Ardern é franco favorito. Era considerada a melhor líder nacional do mundo no combate à pandemia. O país de 5 milhões de habitantes registrou 25 mortes e erradicou o coronavírus. Que diferença faz um bom governo? Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair na rua e muito obrigado pela sua atenção.